Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 12 de agosto de 2019, uma segunda-feira, 19 horas e 46 minutos, 28 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estão conosco pela internet, na nossa página do Facebook, a Fabiana Sanzini, a Sueli, Toninho, José Augusto, meu primo, Raquel Coloniato e a Vânia Gomes. E pelo YouTube, a Bernadette Mangili, a Gilciméria Aparecida Ziborowski e a Luciana Herrera. A Natália também, a Natália de Souza Pinguim acabou de entrar. Todos desejando uma boa noite a todos. Nós também ficamos gratos pela presença de todos conosco. E nós estamos estudando do livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 2, Retorno à Vida Corporal. O item é o item 2, União da Alma com o Corpo. Pergunta de número 344. 344. Muito bem. Na questão de número 344, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos superiores: em que momento a alma se une ao corpo? Resposta é: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Isso se faz uma série de inverdades apregadas em nome da doutrina espírita, que a encarnação só vai se completar aos 7 anos de idade, faz parte de romance e tal. E o que não é verdade. Os espíritos superiores afirmam, ensinam, que a união se completa no momento do nascimento. E a ligação do espírito com o corpo se dá no momento da concepção, da fecundação do óvulo, portanto. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se encurtando cada vez mais até o instante que a criança venha à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Questão de número 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado? Resposta é: a união é definitiva, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que foi designado para o corpo. Mas, como os laços que o prendem são muitos, os laços são muito frágeis, fáceis de romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito, que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga. Então, a gente pode dizer que aborto natural pode se dar por conta da determinação do espírito em se negar a reencarnar. Livre-arbítrio. O espírito pode ou não aceitar a prova, o corpo, a encarnação, fica por conta dele. Mas as consequências sempre são desagradáveis. Né? Questão de número 346. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morrer antes de nascer? Resposta: simplesmente escolhe outro. Bom, né?
Questão de número 346A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Resposta: as imperfeições da matéria, na maioria das vezes, são a causa dessas mortes. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o nosso corpo não é perfeito. Ele é imperfeito e pode dar lugar a uma morte prematura, como acontece muitas vezes. 347. Pergunta: que utilidade pode ter para um espírito a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? Resposta: o ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. A importância da morte é quase nula. Frequentemente, como já dissemos, trata-se de uma prova para os pais. Então, para o espírito não tem, essa encarnação não tem nenhum significado, nenhuma importância, mas para os pais é uma prova, sobretudo quando os pais dedicam muito tempo, dinheiro e ansiedade em ter um filho, né? Como acontece com muitos casais por aí. Hã? Eu sei. Falei o nome dela, falei? Não? Então me perdoa, filha. Desculpa. A Luciana está com a gente, sim. Eu falei Bernadette e a Gilcimeira, não esqueci mesmo, hein? Puxa vida. A Lu ele está conosco também, desejando uma boa noite. Bem-vinda, viu, filha? – 348. O espírito sabe com antecedência que o corpo por ele escolhido não tem possibilidade de viver? Resposta: sabe algumas vezes, mas se o escolheu por esse motivo, é que recua ante a prova. 349. Quando falha uma encarnação para o espírito por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por outra existência? Resposta: nem sempre imediatamente. O espírito necessita de tempo para escolher de novo, a menos que a encarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. 350. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita? Resposta: queres perguntar se, como homem, a Gildalva Trindade entrou. Bem-vindo, Gildalva. Queres perguntar como homem? Queres perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha feita? Não, porque não sabe que a escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha de que não tem consciência, mas pode achar muito pesada a carga. E se a considera assim, e se a considera acima de suas forças, é então que recorre ao suicídio. Questão de número 351. No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Resposta: mais ou menos, segundo a fase, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertido assim de que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga, desde que entrou na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. Maria Regina Chimelo, bem-vindo, viu, Maria Regina? Seja bem-vinda. Questão de número 352. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Resposta: não.
Ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. Ele se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. É aí que mora o problema para o espírito reencarnante, né? Toca aprender a lidar com a ferramenta, ou seja, com o corpo novamente. Aprende a lidar com o corpo, aprende a enfim, interagir de todas as maneiras com o corpo, né? Ao longo do tempo, falar, andar, se relacionar com as pessoas, enfim. É uma dificuldade muito grande para o espírito, porque ele sai de uma vida de liberdade para entrar numa vida completamente oposta à que ele tinha como espírito em estado de erraticidade. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. 353, pergunta de Kardec. A união do espírito com o corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? Resposta: o espírito que deve animar existe, de qualquer maneira, fora dele. Propriamente falando, ele não tem uma alma, pois a encarnação está apenas em vias de se realizar, mas está ligado à alma que deve possuir. Então, de qualquer maneira, existe ali, está ligado ali um espírito àquele corpo. Não deixa de ser o aborto não deixa de ser, por isso, um assassinato a sangue frio. Uma pessoa totalmente indefesa, sem nenhuma defesa. E o pior, né? A pessoa pode estar matando um pai, de outra encarnação, uma mãe, de uma outra encarnação, um filho de outra encarnação. Pode estar assassinando ali uma pessoa muito querida. Questão de número 354. Como se explica a vida intrauterina? Resposta: é a planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que completa ao nascer com a vida espiritual. 355. Há, como o indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver. E com que fim isso acontece? Resposta: isso acontece frequentemente e Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. 356. Há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Resposta: sim. Há as que jamais tiveram o espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nelas. É somente pelos pais que essa criança nasce. Pelos pais no sentido de prova, né? No sentido de uma provação para esses pais. Questão 356A. Um ser dessa natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento? Resposta: sim, algumas vezes, mas então não vive, porque ali não tem um espírito ligado, não é nada mais que uma massa de carne. 356B. Toda criança que sobrevive tem, portanto, necessariamente um espírito encarnado em si? Resposta dos espíritos: que seria ela sem o espírito? Não seria um ser humano. O corpo não tem, em relação ao espírito, muito pouca importância, né? Só a importância relativa à necessidade da sua encarnação. Apenas isso. Né? Mas sem o espírito, o corpo não é nada. O espírito é tudo. E o corpo, sem o espírito, não é absolutamente nada. Apenas uma massa de carne como qualquer outra. Questão 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto?
Resposta: uma existência nula e a recomeçar. Questão 358. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Resposta: há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do nascimento. Porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser o instrumento. Então, os espíritos corroboram aqui a ideia de todo e qualquer cristão, né, que o aborto é sim um crime, né? É impedir um espírito de realizar as suas provas através do corpo. A Natália disse: não entendi a questão 356. Relato que você não entendeu, Natália. A questão toda ou parte da questão? Que nós temos a 356 e a 356A. A 356, a pergunta de Kardec há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Criança no sentido de corpo, né? Certo? Forma-se ali um corpo através da concepção, né? Da fecundação do óvulo, e a essa criança não está destinada a nenhum espírito. Ele disse sim. Há as que jamais tiveram espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nelas, ou seja, o fundamento através do qual um espírito é formado é para ter como objetivo servir de instrumento a um espírito que encarna em um corpo com o objetivo de cumprir as suas provas. Neste caso, o corpo se forma sem que o espírito esteja ligado, ou seja, sem que ele tenha nenhum compromisso, sem que esse corpo não tenha nenhum compromisso com o espírito nenhum. Ou seja, não vai se cumprir nada dele. É somente pelos pais que essa criança nasce, ou seja, é somente como prova para esses pais. Né? Esses pais vão passar por essas provas, certamente vão sofrer, e isso está nos desígnios de Deus. Certamente Ele sabe por que esses pais estão vivenciando essa situação. Né? Posso fazer uma pergunta a respeito disso? Claro. Enquanto ela está dentro do útero, ela tem os movimentos dela normal numa criança, mesmo sem estar um espírito ligado, isso é simplesmente o fluido animal que está funcionando ali, ou pelo fato de estar ligado com o órgão da mãe. Sim, o corpo é uma máquina que está se desenvolvendo ali, né, pura e simplesmente, sem nenhum espírito destinado a ele. Né? Tem por objetivo mesmo a prova, né? Eu estou perguntando porque quando eu era criança, além dos meus dois irmãos mais novos, eu tive uma mais nova ainda. E quando minha mãe foi para ter o nenê, a gente morava em frente ao Hospital São José, a dona Lídia, que era a dona, ela era carteira. Ela avisou meu pai: o nenê já está morto. Dentro da barriga vai estar morto. É só por isso que eu perguntei. Então, mas a gente nunca vai saber, né? Se aquilo foi um aborto espontâneo, se aquilo foi não foi um aborto, porque a criança já estava com 9 meses. Era a época de nascer. Tá. É natimorta, né? Que chama. É natimorta. Ou se foi um caso como esse aqui, um corpo para o qual não estava destinado nenhum espírito, então, ou se o espírito rejeitou a encarnação. A gente não vai saber. Aqui ele está respondendo uma pergunta de Kardec, que há possibilidade, está no campo das possibilidades de acontecer isso. Né? É possível que possa acontecer. E que, se isso acontecer, o objetivo é sempre prova para os pais. E é uma prova difícil, porque a Yara teve a gente só pergunta. Muito. Há pouco tempo, eu tive uma sobrinha que vai grávida de gêmeos, com 3 meses também perdeu. É muito difícil. É sofrimento, sabe? Nossa. Eu senti muito quando a Yara botou. Demais. Vamos lá. Natália, depois, se não ficou respondido, você me avise, por gentileza, e nós retornamos à questão, tá ok?
Muito bem. Questão de número 359. No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Resposta: é preferível sacrificar o ser que existe a sacrificar o que não existe. Então, isso, as nossas leis contemplam essa situação também, exatamente assim, né? Entre a criança e a mãe, se salva a mãe, né? As nossas leis contemplam essa situação, as leis brasileiras. 360, pergunta: é racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Resposta: em tudo isso vede a vontade de Deus e a sua obra, e não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. Porque não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador, isso pertence aos seus desígnios, a que ninguém é chamado julgar. É interessante, na década de 70, foi aprovado o aborto na França, até acho que o 2º mês de gravidez, uma coisa assim. Então, sabe, o aborto acontece, está prestes a nascer, o pessoal vai lá e faz aborto, não quer nem saber, né? Então, naquela época, não sei se é Manchete, o Cruzeiro, uma daquelas revistas da época, né, de muita circulação no Brasil, trouxe uma matéria a respeito do aborto na França. Mostrou as marcas, mostrou onde se fazia o aborto, legalizado segundo a ordem do governo. Mas a ordem do governo, a lei, era permitir até parece que 2 meses de idade, 2 meses de gestação, que é um feto pequenininho ainda e tal, né? Mas tinha bebê em cima daquelas marcas ali com 9 meses, 8 meses e meio, 7 meses e meio. Então, diz que eles tiravam o bebê, ainda vivo, colocavam lá em cima daquele, mostrou a criança completamente normal, formada já. A criança chorava até morrer. Depois eles pegavam aquela criança e usavam para fazer cosmético. A carne da criança, os fetos que eram recolhidos nas clínicas de aborto, eram utilizados para fazer os cosméticos franceses. E o brasileiro pagando uma fortuna naquela época, né? Eram os cosméticos mais famosos do mundo, os melhores que existiam. E passando criança na cara, né? Triste isso. Questão de número 3. Faculdades morais e intelectuais. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Daniela está conosco. A Simone Oliveira, bem-vinda, Simone, prazer tê-la conosco. A Maria do Carmo Barbosa, a Daniele Buoso e a Daniela e a Simone desejando uma boa noite a todos. Sejam bem-vindas. Item número 3, faculdades morais e intelectuais. Questão 361. De onde vem para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? Resposta: são a dos espíritos que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. Questão 361A. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um mau espírito? Resposta: sim, mas diz antes que um espírito imperfeito, pois de outra forma poderia crer nos espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Então, esse alerta dos espíritos aqui, sobre não chamar um espírito de um mau espírito, é muito importante, né? Porque a gente sempre deve ter em mente, mesmo que se usar esse termo, sempre ter em mente que o espírito é sempre temporariamente imperfeito, e não imperfeito para sempre, né? Sempre temporariamente. Ele é imperfeito, sim, ele tem as suas dificuldades, ele tem as suas propensões ao mal, mas ele é temporariamente perfeito. Ele será tão perfeito quanto qualquer outro um dia. Questão 362.
Qual o caráter dos indivíduos em que se encarnam os espíritos brejeiros e levianos? A pergunta de Kardec é essa, e tem um rodapé, nota do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte, no original, ele coloca aqui em francês, alguns traduzem por duendes, porque em francês, esprit follet é duende. No caso presente, porém, o acréscimo do adjetivo ligeiro a própria sequência do assunto parece dar razão à nossa tradução. O professor era muito criterioso com as suas coisas, então ele escreve dessa forma. A Deia Camila entrou também, seja bem-vindo, Deia. Todos vocês que estão aí pelo Facebook, se ainda não são inscritos, por favor, entrem lá no nosso canal do YouTube e inscrevam-se no nosso canal. Nós estamos precisando de inscritos para podermos transmitir pelo celular. E nós estamos com 561 inscrições. E ainda nos falta cerca de 440 inscrições para podermos transmitir pelo celular. Então, façam esse esforço, por favor, entrem lá no nosso canal e se inscrevam, por favor. Tá bem? O canal no YouTube, é só entrar no YouTube, digitar AJEE, Associação Jauense de Estudos Espíritas, e se inscrever. E cliquem lá no sininho, habilite o sininho para receber as notificações. Todos os vídeos gravados aqui, os nossos estudos, são postados tanto no YouTube quanto no Facebook. Ok? Leviano, a gente sabe o que é, a gente sem responsabilidade. E brejeiro, alguém tem anotado aí o que é brejeiro? Travesso, né? Então, um é sinônimo do outro. Brejeiro e leviano, a gente sabe que é inconsequente, né? Hã? Muito bem. A resposta dessa questão 362 é a seguinte: são estouvados, espertos e algumas vezes seres malfazejos. 363. Os espíritos têm paixões estranhas à humanidade? Resposta: não. Se assim fosse, vós também as teríeis. 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Resposta: seguramente é o mesmo, e na razão do grau a que tenha chegado. O homem não tem em si dois espíritos, então não há um espírito para a moralidade e um espírito para a inteligência, né? Para nós isso é pacificado, né, esse assunto, mas como Kardec estava aqui estudando, né, e recebendo essas orientações e procurando passar essas orientações para as pessoas, então ele faz essa pergunta e obtém essa resposta. Grosseiro e malicioso. Brejeiro é grosseiro e malicioso. Malicioso é... Então, molecada. Muito bem. De qualquer maneira, leviano e brejeiro são sinônimos, né? Ou quase isso. Questão 364. Não, já foi, né? 365. Pergunta: por que os homens mais inteligentes, que revelam um espírito superior neles encarnados, são, às vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? Eu ousaria dizer que essa resposta somente a ciência dos espíritos é capaz de dar com esta qualidade e com esta condição assim de entendimento bastante racional. A resposta é que o espírito encarnado não é bastante puro e o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores.
O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciência, no outro, em moralidade. E, gente, desse tipo nós temos as milhares no nosso mundo. Muito inteligente, mas sem moral nenhuma, ou com muito pouca moralidade. Questão 366. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de outros tantos espíritos diversos nele encarnados, tendo cada qual uma aptidão especial? Resposta. Refletindo-se a respeito, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para poder progredir, necessita de uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama, uma mistura de espíritos, né? Essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, pois à sua morte, todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros escapos da gaiola. O homem se queixa muitas vezes de não compreender algumas coisas, mas é curioso ver-se como ele multiplica as dificuldades, quando tem em mãos uma explicação muito simples e natural. Isso é ainda tomar o efeito pela causa, fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus, quer dizer, criar vários deuses para poder realizar as diversas tarefas, né? É isso que os pagãos, os politeístas faziam, né? Os gentios faziam com Deus. Eles criam em tantos deuses quanto os fenômenos do universo. Mas, mesmo entre eles, as pessoas sensatas não viam nesses fenômenos mais do que efeitos, tendo por causa um Deus único. Parece que nós estamos com um problema aí. O Vladimir Torizano entrou. Bem-vindo, Vladimir, seja bem-vindo. Boa noite para você também. Parece que está havendo uma dificuldade aí pela transmissão pelo Facebook, para variar. É a terceira ou quarta semana que isso acontece. Caso vocês não consigam, por favor, dirijam-se ao nosso canal no YouTube. Aqui, Kardec acrescenta a seguinte explicação. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem a respeito numerosos pontos de comparação. Acreditou-se na multiplicidade da matéria, enquanto o exame se detinha na aparência dos fenômenos. Hoje, compreende-se que esses fenômenos tão variados podem não ser mais do que modificações de uma matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, como os diferentes sons dos órgãos são produto de uma mesma espécie de ar, e não de tantas espécies de ar quantos forem os sons. Desse sistema resultaria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certas tendências, isso significa que outros tantos espíritos o possuiriam ou deixaram o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Isso, além do mais, é contraditado pelos tão numerosos exemplos de manifestações em que os espíritos provam sua personalidade e sua identidade, ou seja, individualidade. O espírito é um ser individual. Não há dois de nós no universo, assim como não há duas folhas iguais numa mesma árvore. Embora sejam da mesma árvore, cada folha é diferente na sua conformação e tudo mais. Questão de número 4, ou item de número 4, influência do organismo. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. O espírito, ao se unir ao corpo,
identifica-se com a matéria? Resposta: a matéria não é mais que o envoltório do espírito. Uma roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Então, a resposta poderia ser assim: não, ele não vai se identificar nunca com a matéria, porque ele é completamente averso ou adverso à própria matéria, às próprias coisas materiais. Não existe coisa que cause maior desconforto ao espírito do que estar encarnado. Por isso que ele almeja o desencarne, ele deseja o desencarne. O objetivo do espírito é estar em liberdade, sem corpo físico, né? Desencarnado, em estado de erraticidade, e não encarnado. Então, ele jamais vai se identificar com a matéria. Matéria, para ele, é a mesma coisa que calor para o sorvete, né? Não tem como se identificar, embora ele precise do corpo para realizar as suas provas, adquirir conhecimento e progredir. Débora Marques entrou também, seja bem-vinda, Débora. É um prazer tê-la conosco. Vocês que estão pelo Facebook, eu repito, caso não estejam conseguindo assistir aos nossos estudos, por favor, dirijam-se ao nosso canal no YouTube, AJEE, Associação Jauense de Estudos Espíritas, tá bem? E lá está normal. Aqui está constando para mim que está tentando reconectar. Então, pode ser que para vocês estejam tendo problema para assistir aí os nossos estudos. Questão 368. As faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após a união com o corpo? Resposta: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Então, a gente poderia dizer que, via de regra, não. As faculdades do espírito ficam completamente entorpecidas pelo corpo físico. Então, ele não tem como manifestar as suas faculdades, ou manifesta muito pouco essas faculdades. Questão 368A. De acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Resposta: sim, e bastante opaco. A Daniela entrou conosco pelo YouTube. Está ruim lá, né, Dani? Kardec faz a seguinte acréscimo de explicação. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à da água lodosa, que tira a liberdade de movimentos do corpo nela mergulhado. Aqui é bem melhor, né, Dani? O YouTube é sempre bem melhor para transmitir. Então, vocês que estão aí, por favor, dirijam-se ao nosso canal no YouTube, viu? Parece que está ruim a transmissão pelo Facebook. A questão 369 pergunta a Kardec aos espíritos superiores: o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Resposta: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. Assim que nos mundos felizes, né, nos mundos superiores, não é preciso de médium, né? As pessoas encarnadas nesses mundos conversam diretamente com os desencarnados sem necessidade de intermediário. Então, imagine a qualidade do corpo deles em relação ao nosso, né? Nós mal sentimos ou percebemos a presença dos encarnados, dos desencarnados. Questão de número 370. Pergunta: pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Resposta: não confundais o efeito com a causa.
O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Assim, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. A resposta está em relação com o corpo que é formado para servir àquele espírito. Né? Quanto mais desenvolvido é o espírito, quanto mais evoluído, mais sutil é o corpo daquele espírito. Né? E mais sutil também o perispírito daquele espírito. Questão de número 370A. De acordo com isso, as diversidades das aptidões entre os homens decorrem unicamente do estado do espírito? Resposta: unicamente não é o termo exato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, constituem o princípio, mas é necessário ter em conta a influência da matéria, que entrava mais ou menos o exercício dessas faculdades. Acrescenta Kardec a seguinte explicação: o espírito, ao se encarnar, traz certas predisposições. E se admitirmos para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades tivessem os seus princípios nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre arbítrio e sem a responsabilidade dos seus atos. Teríamos de admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios, senão porque o acaso lhe deu órgãos especiais. De onde se segue que, sem esses órgãos, eles não seriam gênios, e que o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se houvesse sido provido de certos órgãos. Suposição que se torna ainda mais absurda quando aplicada às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de um tal órgão, poderia ter sido um celerado, um condenado, né? E não faltaria ao maior celerado mais do que um órgão para ser um São Vicente de Paulo. Admitir, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício das faculdades, como os músculos, pelo movimento, e nada tereis de irracional. Tomemos uma comparação trivial, por bem se explicar ao caso. Através de certos sinais fisionômicos, reconhecereis o homem dado à bebida. São esses sinais que o fazem bêbado, ou é o vício da embriaguez que produz os sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. É exatamente isso, né? Quer dizer, o sujeito tem a aparência de bêbado porque ele consome álcool. Maria Aparecida Leonelli, seja bem-vinda, Maria Aparecida. Item 5. Idiotismo e loucura. Questão 371. A opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? A pessoa, quando não estuda a doutrina espírita, não tem nenhuma intimidade com isso, responderia de bate-pronto: sim, só pode estar encarnado no espírito bruto ali, né? Resposta: não. Eles têm uma alma humana frequentemente mais inteligente do que pensais, e que sofre com a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, como o mudo sofre por não poder falar. Então, é o espírito que pede um corpo idiota, ou louco, seja lá o que for, para ele vivenciar determinadas situações, a fim de aprender, a fim de vivenciar experiências. Ele precisa dessa experiência, né? Por isso que ele a pede. Questão 372. Qual é o objetivo da providência ao criar seres desgraçados, como os cretinos e os idiotas? Resposta: são os espíritos em punição.
Eu acho que a gente pode substituir aqui facilmente essa afirmação em punição por são espíritos vivendo os reveses, né, daquilo que fizeram, ou seja, consequência de seus atos anteriores que são manifestos agora nessa encarnação, na encarnação em que ele está sendo observado, que vivem em corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem com o constrangimento que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Questão 372A. Então, não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades? Resposta: jamais dissemos que os órgãos não exercem influência, exercem e muita. Aliás, o espírito está encarnado para vencer essas influências, né? Para vencer as influências do corpo físico sobre o espírito. É uma maneira de desenvolvimento, é uma maneira de se progredir, né? Lutar contra essas tendências impostas pelo corpo físico. Eles a exercem, e muito grande, sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Essa é a diferença. Um bom músico, com um bom instrumento, não fará boa música, o que não impede de ser um bom músico. Acho que eu li errado, né? Um bom músico com um mau instrumento não fará boa música, o que não impede de ser um bom músico. O que ele quer dizer é que, independentemente das qualidades do espírito, ele não consegue manifestar aquelas qualidades se o instrumento não permitir. Esse é o fato, né? O que não significa que ele não tem aquelas qualidades. Ele as tem, mas não está no momento de manifestar aquelas qualidades. Ele está vivendo uma situação singular através da qual ele está adquirindo experiências, e normalmente uma experiência singular para aquele espírito. Ele precisa daquela experiência, né? O que salva um pouco a situação é que durante o sono do corpo físico ele tem uma certa liberdade, e ele pode entrar em relação com os espíritos que eles amam, que ficaram em estado de erraticidade, com os quais ele pode se relacionar. Kardec acrescenta a seguinte explicação: é necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera o obstáculo material, mas há casos em que a matéria oferece uma tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. Esses são os casos patológicos. E, em tal estado, a alma não goza de toda a sua liberdade. A própria lei humana isenta da responsabilidade dos seus atos. É isso mesmo, a nossa lei contempla isso. São inimputáveis. Questão 373. Qual o mérito da existência para os seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? Resposta: é uma expiação imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão. Então, na realidade, ele pediu essa experiência, embora esteja aqui que é uma expiação imposta, na realidade nunca é imposta, né? É sempre pedido pelo Espírito, né, essa situação, para que ele possa reaver, né, com a sua própria consciência, né, quitar os débitos com as quais ele está em débito com a sua própria consciência. É por isso que ele pede situações como essa, uma situação bastante singular, bastante difícil, que faz sofrer muito o espírito, né? Questão 373A. Um corpo de idiota pode então encerrar um espírito que tivesse um homem de gênio numa existência precedente? Resposta: sim, o gênio torna-se às vezes uma desgraça quando dele se abusa. É claro, evidente, o sujeito é um gênio da física e cria um artefato para dizimar a vida de milhões, né? Ou então droga sintética, né? O cara é um gênio da química, mas ele vai para o laboratório, ao invés de ele pesquisar remédio para curar o corpo, ele pesquisa a droga para ganhar muito dinheiro e desgraçar a vida dos outros. Quer dizer, ele só pode pedir numa encarnação
no futuro, quando ele tiver condição para isso, que é sempre assim, né? Sem essa condição ele não encarna desse jeito, uma vida como idiota ou louco, a fim de reparar as consequências danosas de uma existência mal vivida. Né? Questão de número... tem uma explicação aqui de Kardec, uma acréscimo de explicação sobre essa última questão. Ele diz assim, a superioridade moral não está sempre em razão da superioridade intelectual. Os maiores gênios podem ter muito a expiar. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior às que já tenham vivido. E uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito trova em suas manifestações são para ele como as cadeias que constrangem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e o cego dos olhos. Deve ser uma situação terrível, né? Uma situação como essa. Para o espírito, né? Ele tem inteligência, ele está percebendo tudo que está à sua volta, embora pareça que não, ele não pode se manifestar. Questão 374. O idiota no estado do espírito tem consciência do seu estado mental? O idiota, isso que a gente acabou de comentar, né? O sujeito está lá, parece um bobão, parece que não está percebendo nada que está à sua volta. Ele diz assim, a resposta é sim, muito frequentemente, tem consciência do seu estado, sim. Tem consciência do seu estado mental, compreende que as cadeias que entravam no seu desenvolvimento são uma prova e uma expiação, ou seja, o espírito tem consciência plena e total daquilo que ele está vivenciando. Se não fosse assim, não seria um aprendizado, né? 375. Qual é a situação do espírito na loucura? Resposta. O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria. Mas quando encarnado, olha que interessante essa primeira afirmação aqui, é bastante interessante. O espírito, quando em liberdade, ou seja, em estado de erraticidade, sem corpo físico, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria. Recebe diretamente, ou seja, sem o corpo, sem filtrar pelo corpo físico, né? Diretamente, através do perispírito, né? Recebe essas influências, essas percepções, tem essas percepções diretamente e age diretamente sobre a matéria, né? Ele não precisa do corpo físico para agir sobre a matéria. Nós, encarnados, nós só agimos sobre a matéria pelo corpo físico, o espírito não. Ele age diretamente. Mas encarnado, encontra-se em condição totalmente diferente. E na contingência de não o fazer, senão com a ajuda de órgãos especiais. Ou seja, ele fica constrangido ou resumido, a sua ação fica resumida à ação do corpo. Se o corpo permite, ele age. Se não permite, ele está totalmente impossibilitado de agir. Que uma parte ou conjunto desses órgãos sejam alterados e a sua ação ou suas impressões no que respeita a esses órgãos ficam interrompidos. Se ele perde os olhos, fica cego. Sem os ouvidos, fica surdo, etc. Imagina agora se os órgãos que presidem aos efeitos da inteligência. Olha, afirmação muito importante de se entender. O cérebro, ele preside os efeitos da inteligência e não dá inteligência para ninguém. Não é? Ele apenas manifesta a inteligência. Mas ele é o órgão utilizado pelo espírito, quando encarnado, para manifestar a sua inteligência. Então, ele diz assim, imagina agora se o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade for parcial ou inteiramente atacado ou modificado. É fácil, e fácil será agora compreender que o espírito só tendo, então, seu serviço, órgãos incompletos ou alterados, deve entrar numa perturbação de que, por si mesmo, e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso
já não pode deter. Então, a manifestação do espírito fica completamente alterada, né? Ele não pode se manifestar de jeito nenhum, embora ele entenda as suas limitações, entenda o que está vivenciando, entenda o que está à volta dele, mas não tem como se manifestar, porque a ferramenta ela é imperfeita e não permite essa manifestação. 375A. Então, sempre o corpo e não o espírito desorganizado? A resposta de Kardec é genial. É genial, porque isso demonstra para a gente que não existe espírito doente. Doente é só o corpo. Ele desencarna, ele retoma todas as suas aptidões como espírito. Assim, sim, mas é necessário não perder de vista que, da mesma maneira que o espírito age sobre a matéria, esta reage sobre ele numa certa medida. E que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pelas alterações dos órgãos através dos quais se manifesta e recebe suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência da qual ele não se livrará senão depois de uma completa separação de toda a impressão material. Quer dizer, é tão incisiva a ação do espírito a ação do corpo sobre esse espírito, que depois de desencarnado, ele tem que se livrar de toda essa impressão material para deixar de sofrer a influência de todos aqueles anos como louco, como idiota. Né? Mas não é um espírito doente. O espírito não é doente. Ele recebe a influência, como nós receberemos a influência do nosso corpo ao desencarnar, né? É claro que é muito menor do que a de um idiota, de um louco, que tem o hábito de ficar repetindo gestos e atos, né, constantemente. Né? Questão 376. Qual a razão por que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? Resposta. O espírito sofre pelo constrangimento a que está submetido e pela impotência de manifestar-se livremente. Por isso busca libertar-se por intermédio da morte. 377. Imagine o sofrimento de um espírito como esse. 377. Após a morte, o espírito se ressente da perturbação de suas faculdades? Resposta. Ele pode ressentir-se durante algum tempo, até que seja completamente desligado da matéria. Como o homem que, ao acordar, se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono mergulhara. Questão 378. Como a adulteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte? Resposta é uma lembrança. O peso oprime o espírito. E como ele não teve consciência de tudo que passou durante a loucura, é necessário um certo tempo para que se ponha ao corrente. É por isso que, quanto mais tenha durado a loucura durante a vida, mais longamente durará a tortura, o constrangimento após a morte. O espírito desligado do corpo se ressente por algum tempo da impressão dos seus ligamentos. Item 6º, da infância. Questão 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? Resposta. Pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve. Então não há espírito de criança. O que há são corpos de crianças abrigando espíritos. – 380. Numa criança de tenra idade, o espírito, fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? Enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam dar-lhe toda a intuição de um adulto. Sua inteligência, com efeito, é bastante limitada, até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos.
Acrescenta Kardec o seguinte: uma observação vem ao apoio dessa resposta, é que os sonhos de uma criança não têm o caráter dos sonhos de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Questão de número 381. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor primitivo? Ou seja, ele volta a ser o espírito do adulto que ele era quando encarnou? A resposta sim deve ser, pois que está embaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, ele não retoma a sua lucidez primitiva enquanto a separação não estiver completa, ou seja, enquanto não desaparecer toda a ligação entre o espírito e o corpo. Da mesma maneira que ele explicou aqui para um idiota, para um louco, né? Quer dizer, é claro que guardadas as devidas proporções, mas enquanto houver a incidência da matéria sobre o espírito, a influência da matéria, ele não vai retomar toda a sua lucidez. 382. O espírito encarnado sofre durante a infância com o constrangimento imposto pela imperfeição de seus órgãos? Resposta não. Esse estado é uma necessidade, é natural e corresponde aos desígnios da providência. É um tempo de repouso para o espírito. E que repouso, não? Gostoso, a gente dorme, não está preocupado com o boleto que vai pagar amanhã, é uma beleza. É muito bom, o pai reclama, a mãe reclama, não está nem aí, o preço da luz, o preço do gás, né? Se o governo está fazendo, está deixando de fazer, é uma beleza, uma maravilha. Um tempo de repouso. 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Resposta. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. Atenção, pais e mães, vocês têm na mão verdadeiros diamantes a serem lapidados. E esse tempo da infância pode ser muito útil para realizar essa lapidação. Aqui tem o rodapé de número 2, nota do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: os pais e os professores espíritas devem ponderar sobre este item e os que se lhes seguem. O Espiritismo vem abrir um novo capítulo da psicologia infantil e da pedagogia, mostrando a importância da educação da criança não apenas para esta vida, mas para a sua própria evolução espiritual. Questão 384. Por que os primeiros gritos da criança são de choro? Resposta: para excitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários. Não compreendes que, se ela só tivesse gritos de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com as suas necessidades? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. É verdade mesmo, né? Só mama quem chora, né? Ou quem não chora, não mama, como diz o ditado. 385. Qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade, e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Resposta: é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era, né? O estava descansando quando é criança e tal, entra naquela fase de pré-adolescência, adolescência, aí chega a bagagem. Aí fica porcaria que o bicho era, aparece. Quer dizer, não modifica nada, o corpo não vai modificar nada, é o espírito que vai surgir na sua transparência, como ele era realmente. Não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência. Inocência deve estar entre aspas aqui, né? Porque inocente não tem nada, né? Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E, no entanto, as amais e acariciais como se fosse uma parte de vós mesmos, de tal maneira que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outros seres. De onde vem essa doce afeição?
essa terna complacência que até mesmo os estranhos experimentam por uma criança? Vós sabeis? Não. É isso que eu vou explicar. As crianças são os seres que Deus envia a novas existências e para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dá-lhes todas as aparências de inocência. Aparência de inocência. Porque de inocente eles não têm nada. Nem um crápula que está encarnado ali, não, um pilantra, né? E está ali, bonitinho. Né? Mesmo numa criança de natureza má, suas faltas são cobertas pela não consciência dos atos. Essa inocência não é uma superioridade real em relação ao que elas eram antes. Não. É apenas a imagem do que elas deveriam ser. E se não o são, é sobre elas somente que recairá a culpa. Mas não é somente por elas que Deus lhe dá esse aspecto. É também, sobretudo, por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. E esse amor seria extraordinariamente enfraquecido pela presença de um caráter impertinente e acerbo, enquanto, supondo os filhos bons e ternos, dão-lhes toda a afeição e os envolvem nos mais delicados cuidados. Mas, quando as crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dispensada durante 15 a 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Permanecem boas se eram fundamentalmente boas, mas se irisam sempre de matizes que estavam ocultos na primeira infância. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e que quando se tem o coração puro, é fácil conceber-se a explicação a respeito. Com efeito, ponderai que o espírito da criança que nasce entre vós pode vir de um mundo em que não tem adquirido hábitos inteiramente diferentes. Como quererias que permanecesse no vosso mundo, permanecesse no vosso meio esse novo ser, que traz paixões tão diversas das que possuís, inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quererias que se incorporasse no vosso ambiente, senão como Deus quis, ou seja, depois de haver passado pela preparação da infância? Nesta vem confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por essa multidão de mundos em que se desenvolvem as criaturas. E vós mesmos, ao morrer, estareis numa espécie de infância, no meio de novos irmãos, e na vossa nova existência, não terrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as formas de relação desse mundo, novo para vós. Manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituado a falar, língua mais eficaz do que o que atualmente o vosso pensamento. Então, quer dizer, a gente renasce duas vezes, né? Você nasce uma vez no mundo material, depois renasce outra vez quando desencarna no mundo espiritual. Toca aprender tudo novamente lá. Né? Aprende aqui, aprende lá, aprende aqui, aprende lá. Está sempre aprendendo. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais. Missão sagrada, pela qual terão de responder. Missão sagrada. É assim que a infância é tão somente útil, necessária, indispensável, mas ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Extraordinário. A infância não somente, o senhor leu tão somente, não somente.
É assim que a infância é não somente útil, necessária, indispensável, mas ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu que regem o universo. Tá certo agora? Sim. Sim? Paramos aí? Paramos aqui. Vamos anotar aqui o item 7, simpatias e antipatias terrenas. Hoje é dia 12 de 8 de 19. Essa questão 384 é extraordinária, né? Vamos dar um tratado de pedagogia aqui. Muito bem. Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos encerrar? Muito bem, vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus, nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, dessa forma, dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, a honrar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.